Adão, Eva, vocês podem comer, vocês podem desfrutar de tudo. Só não comam daquela árvore. Só isso. E olha que interessante. Enquanto Adão e Eva provavam e experimentavam da obediência, a palavra de Deus diz o que o próprio Deus fazia com eles todas as tardes no jardim. Vocês lembram disso? Todas as tardes Deus ia caminhar com Adão e Eva. Eles provavam da presença de Deus, porque estavam em obediência. Quando a serpente foi lá, chavecou a Eva, ela comeu o fruto, Adão não fez nada, também comeu do fruto. A desobediência dele fez com que eles foram o quê? Expulsos. Não expulsos do paraíso, simplesmente, expulsos da presença. Estar na presença de Deus é estar em um lugar de obediência total. Quem é crente aqui? Quem já aceitou Jesus como Salvador? Deixa eu falar um negócio para você. Você precisa ser obediente. Você precisa obedecer a Deus do início ao fim da sua vida. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, verso 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Desde o Éden, a obediência dava acesso à presença, e a desobediência nos afasta da presença. Quanto mais você obedece a Deus, mais você vai estar cheio do Espírito. Quanto mais você desobedece a Deus, mais afastado você está do Espírito. Eu não sei se você já provou algum momento da tua vida de desobediência de Deus. Você já desobedeceu a Deus alguma vez? Eu já. Foi muito interessante. Eu compartilhei essa experiência essa semana para um pastor. Quando nós desobedecemos a Deus, nós provamos de sofrimento. Sofrimento. Por isso que eu falo para as minhas filhas, filhas, obedecer é melhor do que sofrer. Porque quando elas não me obedecem, normalmente elas sofrem. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Agora, obedecer, quando Deus te coloca num lugar melhor, quando o panorama é melhor, é fácil, não é? Então você está numa fase difícil e Deus abre uma porta desse tamanho assim. Não é fácil obedecer para entrar nessa porta? E quando você está numa porta desse tamanho, e a direção de Deus é que você saia dessa porta e você vai para o caminho estreito. Uma das minhas experiências de desobediência, eu era pastor, já era pastor. E eu lembro que eu fiz uma viagem missionária e nós levamos 38 jovens por uma viagem missionária pela Europa. Peguei 38 jovens, nós fomos pelo sul da Espanha, depois nós fomos pelo norte da Itália, e foi um sucesso a viagem. Foi lindo. A juventude empolgada. E eu lembro que quando eu cheguei em Curitiba, o Espírito Santo falou assim, acabou seu tempo nessa igreja. O Espírito Santo falou para mim. Eu falei, como assim?
Eu estou na melhor fase. Estou na melhor fase. Acabei de voltar. Todo mundo, os louros, né? Ninguém morreu. Voltou todo mundo feliz. As contas pagas. E a juventude crescendo. E daí o Espírito Santo falou assim, se mova. Não fazia o menor sentido. O menor sentido. E eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor na época, falei assim, o Espírito Santo está falando um negócio aqui para mim. Ele, o quê? Que meu tempo aqui acabou. Ele, o quê? Está maluco? De jeito nenhum. Eu falei, pô, pastor. E eu não me movi, tendo a convicção plena que eu tinha que ter me movido. Foram 2 anos péssimos que eu vivi enquanto eu estava lá, porque eu desobedeci ao Senhor. Eu estava na melhor fase, mas eu deveria ter obedecido ao Senhor. Agora, recentemente, eu fui provado mais uma vez. Deixa eu falar um negócio. Gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviram esse recado aí? Eu falei para Deus, Deus, eu nunca mais te desobedeço. Eu estava vivendo a melhor fase na minha antiga igreja. Melhor fase. É ou não é, Miquel? Estava com uma colheita absurda lá. E daí o Espírito Santo falou assim, se mova. Falei, peraí, de novo. Se mova. E Deus nos conduz aqui para Sião. Deus começa a mostrar um negócio novo. Você acha que eu sou louco de desobedecer ao meu Deus de novo? Porque obedecer é melhor do que? Estou aqui, feliz da vida, porque estou em obediência ao que Deus me mandou fazer. E não existe lugar melhor do que no centro da obediência, porque a obediência pressupõe presença. É sobre isso. Não importa o cenário. Semana passada nós ministramos sobre isso. Se você é movido por oportunidade, você vai cair do cavalo. Porque o diabo lança muitas vezes oportunidades. Olha que emprego maravilhoso, que não sei o quê. Daí você vai investigar, você vai descobrir umas coisas. Mas é tão bom. É isso que Deus quer para você? Não queira estar em um lugar de desobediência, porque Deus não habita na desobediência. Hoje nós vamos rapidamente meditar sobre um homem de Deus e a gente vai extrair algumas lições da vida desse homem. Nós vamos ler rapidamente o Josué 1, do 1 ao 9, e a gente vai entender sobre um homem que obedeceu a Deus. Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro e da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Primeira coisa que eu quero que você entenda, para obedecer a Deus, você precisa ouvir a Deus. Primeiro ponto de obediência, para você viver obediência, é você de fato ouvir aquilo que Deus tem para você. Olha o que aconteceu no verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Deus, ele dá a ordem. Deus, ele fala o que quer. Ah, pastor, mas como que eu ouço a Deus? Você tem que estar cheio dele. Oração, jejum, palavra. Busque ao Senhor e você encontra. Quando você está cheio do Espírito, Ele vai falar com você. Agora deixa eu falar um negócio. Quando Ele fala, você precisa ouvir. Você precisa entender. Então, a primeira coisa é ouvir ao Senhor. A segunda é entender aquilo que Ele fala para você. Aqui é um ponto de bastante crise. Que muitas vezes nós não entendemos. E sabe uma das coisas que mais faz com que a gente não entenda? É quando foge do que nós achamos o que é correto. Eu falei para vocês que eu falo muito essa frase para as minhas filhas. Quantas vezes elas me ouviram, mas elas não me entenderam. E normalmente a falta de entendimento delas é por imaturidade, por achar que a coisa tinha que ser feita do jeito delas. Ah, pastor, mas elas têm 4 anos. Natureza pecadora. Eu não é? Aquela coisinha linda. Filha, vem comer. É meio-dia, você vai para a escola. Vem comer. Não quero. Hã? Já viveram alguma coisa assim, pais e mães? E quando fica adolescente? Hã? Não anda com essa fulana, não vai te fazer bem. Não anda com esse ciclano. Quantas vezes os nossos filhos, na imaturidade, nos desobedecem? Mesmo a gente sabendo que o caminho que eles vão vai levar para o sofrimento. E agora pensando em você com Deus, já parou para pensar que muitas vezes você age assim como o seu filho, seu neto? A mesma relação nós estabelecemos, mas Deus tem que ser do meu jeito. Algumas semanas atrás, nós ministramos sobre Naamã, lembra? Naamã, aquele cara pomposo, chega diante do profeta e fala assim, espera aí, por que tem que ser no Jordão? Por que tem que ser 7 vezes? Eu não vou fazer. Graças a Deus, Naamã ouviu um servo que falou, pô Naamã, se fosse um negócio difícil, mas é só mergulhar no Jordão, meu amigo. E ele foi lá e mergulhou. A obediência de Naamã o curou. Muitas vezes nós ouvimos Deus, você sabe o que você tem que fazer, mas você não compreende. Josué entendeu. Logo que ele ouviu tudo de Deus, verso 10 e 11. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Josué ouviu, não só ouviu, Josué entendeu. Muitas vezes, ou nós não compreendemos, ou nós não queremos compreender.
Porque a palavra de Deus, muitas vezes, nos confronta a matar aquilo que nós achamos que é bom para nós. Olha só. Para que Josué vivesse por completo tudo que Deus tinha para ele, ele teve que sacrificar o seu eu e obedecer. Aqui dói. Aqui dói. Quando Deus te manda se mover no momento em que está bom o negócio, ou quando você criou um plano para a sua vida, eu vou ser empresário, a empresa vai fazer isso, aquilo e aquilo e aquilo. Daí chega Deus e fala assim, não é isso que eu tenho para você. Não é isso. É impressionante, eu caminho com muitos pastores, homens de Deus. Uma das coisas que mais doem quando a gente aceita o nosso chamado é abrir mão do nosso plano. É abrir mão daquilo que a gente sonhou para as nossas vidas. Pastor Haulisson, esses dias atrás, ministrou sobre a pesca miraculosa, lembram? Deus manda aqueles pescadores irem para águas profundas e eles pescam muitos peixes. Muitos peixes. A palavra de Deus diz que eles pescaram tantos peixes que os barcos estavam prestes a afundar. Certo? Daí, com aquele monte de peixe, eu, na minha ignorância, imagino que seria uma boa renda a venda daqueles peixes. Sim ou não? Jesus chega para aqueles homens e fala assim, larga tudo isso aí e me segue, porque a partir de agora vocês não são mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Você acha que foi fácil para eles abandonar a pescaria da vida? Sabe o que foi interessante dos discípulos? Que eles não chegaram para Deus, para Jesus e falaram assim, Jesus, a gente vai seguir o Senhor. A gente confia que o Senhor é o mestre. Mas deixa eu vender esses peixes. Imagine começar um ministério com um monte de dinheiro. Pô, Jesus, vamos avançar. Jesus não se move pela essa lógica. Foi muito mais valioso eles abandonarem os seus recursos e obedecer do que vender os recursos para obedecer. Entendeu a lógica? Velocidade, agilidade, rapidez na obediência. Josué foi rápido, certeiro, ele entendeu e ele falou assim, deixa eu me sacrificar, porque não pense que foi fácil a missão de Josué. Olha o sacrifício aqui, verso 15. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a própria terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Josué chega para aquele monte de homem e fala assim, galera, a gente não vai descansar enquanto a gente não terminar. A gente vai colocar todas as mulheres, todas as crianças, e só depois que todo mundo estiver lá, daí vocês vão poder descansar. Josué largou mão do eu dele, do descanso dele, da condição, naquela ocasião ele era o líder. E ele falou assim, vamos priorizar as mulheres, vamos priorizar as crianças, os idosos, a gente vai fazer tudo, e depois que tudo estiver pronto, daí a gente vai pensar e descansar. A obediência pressupõe o abandono de desejos particulares. Obedecer a Deus requer renúncia. Porém, não é o fim. O fim é ter coragem. Você precisa ter coragem até o fim
para permanecer no lugar de obediência. A palavra de Deus diz em Josué 2:11: quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Você vai poder depois ler a história melhor. Mas chegou um momento em que o povo desanimou. O povo estava cansado, não aguentava mais. Palavras externas, histórias, coisas começaram a acontecer. Josué estava em obediência, fazendo o que tinha que acontecer. Mas deixa eu falar um negócio. Muitas vezes, se não todas as vezes, permanecer na obediência requer coragem. Coragem de ir até o fim. Porque só no fim você encontra a vitória. A vitória só é dada para quem obedece até o fim. Para mim, a maior história de obediência da palavra de Deus está em Jesus. Por isso que eu gosto muito da Páscoa. Porque a Páscoa, ela mostra exatamente um homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, fez semelhante a um homem, desceu na terra e viveu todo o processo em obediência ao Pai, sem buscar atalho, sem dar jeitinho. Ele fez o que tinha que ser feito do jeito que tinha que ser feito. Isso é obediência. É fazer o que é certo do jeito certo, do início ao fim. Jesus teve que ter coragem. Tanto que ele chegou a um ponto de falar assim: Deus, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Está difícil. E Deus falou: não, tem que ser feito assim. Josué teve que ter coragem para conduzir aquele povo à terra prometida. Muitas outras histórias nós temos, e hoje de noite eu vou falar sobre Gideão. Coragem, porque só lá no fim, permanecendo com coragem, é onde você vai ter vitória. Essa manhã, eu quero expor duas coisas para você ser obediente. Jesus deixa para nós, primeiro, algumas ordenanças. Jesus deixa para nós a ordenança da ceia, do batismo. A gente tem que obedecer. Se você está aqui essa manhã e você ainda não foi batizado, você tem que se batizar. Você não quer ser obediente? Ah, pastor, mas está frio. A gente esquenta a água para você. Você tem que se batizar. Existe uma outra obediência, que isso eu vou confessar o meu coração para vocês. Abrir o meu coração. Eu fico revoltado como existe crente que não obedece à grande comissão. Eu fico revoltado. Revoltado mesmo. Como que tem crente que passa a vida toda, se diz crente, se diz filho de Deus, se diz obediente, nunca falou de Jesus e nunca discipulou ninguém. Isso é inadmissível. Se você está aqui, você aceitou a Jesus há 40 anos, e você nunca pregou o evangelho, nunca discipulou uma pessoa, deixa eu te falar uma coisa, você é desobediente. Meu senhor, minha senhora, você é desobediente. Jovens, aprendam a ser obedientes ontem, porque é ali que existe a presença, é ali que existe a vitória. Preguem de Jesus, falem do evangelho, discipulem as pessoas.
Essa é a grande missão que o Senhor deu para mim e para você. E se a gente não faz, a gente é desobediente. Ah não, pastor, mas eu sou obediente. Mas quantas pessoas você já falou de Jesus? Nunca falei. Então você é desobediente. Você foi chamado para obedecer. Todas as quartas-feiras, no nosso encontro de oração aqui, e a gente vai fazer isso para sempre, tá? A gente passa a mão em cada cadeira dessa aqui. E a gente fala, essas cadeiras têm nome. Essas cadeiras têm nome, elas não são apenas uma cadeira. Eu tenho orado toda semana pelo Anderson, pela Paula e pela Elisa. A Elisa é colega de escola da Laura, minha filha mais velha. O Anderson é um homem que já foi líder de jovens e está afastado. A Paula não conhece Jesus e casou com o Anderson. São os pais da Elisa. E eu tenho toda quarta-feira colocado a mão na cadeira e falado, um dia o Anderson vai sentar aqui. A Paula vai sentar aqui, a Elisa vai sentar aqui. Não é só sentar para esquentar a cadeira. Eu posso fazer um teatro e convidar e eles vão vir, vão sentar. Não é sobre isso. Eles vão estar recebendo de uma palavra poderosa de Jesus. Eles farão discípulos, porque o Anderson tem pai e mãe. A Paula tem pai e mãe. A Elisa, daqui a alguns anos, ela é uma criança de 4 anos, mas um dia ela vai casar, vai ter filhos. Os filhos dela vão estar aqui. Vocês estão entendendo? Você é obediente? Você tem coragem para obedecer do início ao fim? Como que está? Você tem ouvido a Deus? Você tem entendido a direção de Deus? Deus está falando, para de fazer isso, cara. Não é mais esse ofício, não é desse jeito, é outro jeito. Pô, Deus, mas eu vou ter que dar um passo para trás? Sim. É uma direção minha. Faz o que eu estou te falando. Ou você está sendo uma criança insolente que acha que sabe tudo sobre a vida e está falando, não, Deus, vou fazer do meu jeito. Tá bom. Faça do teu jeito e colha os resultados que você merece. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, eu quero orar por você essa manhã. Espírito Santo de Deus, eu clamo pela vida dos meus irmãos e irmãs. Pai, essa palavra é uma palavra de confronto, uma palavra que nos chama a uma obediência total ao Senhor. Pai, eu clamo para que os meus irmãos e irmãs possam ouvir as suas direções. Pai, eu também clamo que não só ouvir, que eles possam entender aquilo que Deus tem para as suas vidas. Não só entendam, mas que eles possam sacrificar o seu eu e com coragem eles possam se manter obedientes até o fim. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos deu direções claras, estão na Bíblia. Nós queremos, Pai, ser promotores do seu Evangelho. Nós queremos discipular os nossos filhos, nossos netos, nós queremos discipular as nações, nós queremos. Nos dê essa graça de viver sempre em obediência e experimentar das vitórias que o Senhor trará para nós. Não nos permita nos afastar da sua presença e que nós possamos ser cheios do teu Santo Espírito sempre. Muito obrigado por essa manhã e pela tua palavra. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe essa manhã. Logo mais à noite nós teremos uma continuação dessa mensagem. E nós teremos a banda da Igreja Batista do Bacaxeri. Eles vão trazer metais, vai ser uma festa aqui hoje à noite. Então venha, já obedece o que a palavra
te manda fazer, convida as pessoas para vir para cá, porque eu sei que vai ser uma noite abençoada. Amém? Que Deus abençoe vocês, um excelente domingo e até logo. Vão com Deus.